pessoal, tudo bem? E nessa videoaula de hoje nós vamos falar de um tema muito importante para você que trabalha em empresa de segurança e de serviços, definindo indicadores de desempenho. Toda empresa tem o seu papel social, né? A gente sabe, de gerar emprego, renda, movimentar a economia do país, né? E com as empresas de segurança e de prestação de serviços, né? De facilities, não é diferente, né? Mas o dono da empresa assume um grande risco ao empreender no Brasil e a gente sabe disso, né? Então, consequentemente, ele precisa colher os resultados disso, ele precisa colher o lucro líquido do negócio dele, né? Precisa tirar um dinheiro da empresa. Para isso, pessoal, a gente tem lá videoaulas anteriores que a gente tratou e a gente falou o seguinte, que existe um nível estratégico, tático e operacional e que existe uma delegação entre essas áreas, o desdobramento de atividades e metas dentro dessas áreas, delegar diferente de delargar, né? A gente falou isso, quem não assistiu essa videoaula é extremamente importante, acho muito bacana. Agora, você definir meta não é simplesmente colocar um número, né, e pegar esse número e dividir com as pessoas que estão abaixo de você. Para você definir meta, ela precisa ser alcançável, tem que ser desafiadora, mas também tem que ser alcançável, senão ao invés de motivar as pessoas, você vai desmotivar. A gente até falou na videoaula também sobre programa de metas e méritos, né? Você compartilha um pedaço da sua conquista com aquelas pessoas que contribuíram diretamente, né? Isso, eu felizmente, na empresa na qual dirijo, a gente tem isso e funciona muito bem, viu? Muito bem mesmo. Agora tem um aspecto extremamente importante que para você definir meta, você tem que ter indicador. E indicador não é só um número absoluto. Olha, eu não posso ter no máximo 2 excedentes no mês, 2 sobras na minha empresa lá de segurança. Eu posso ter no máximo, eu tenho que faturar, esse ano o comercial tem que vender 10 milhões de reais. Tá bom, isso é uma meta que você colocou e você colocou lá um número para ele cumprir. Agora, como ele vai cumprir isso? Aí é o desdobramento que a gente falou em uma outra videoaula. Mas para ele cumprir qualquer coisa, ele tem que ter indicador, ele tem que ter condições de acompanhar se as atividades nas quais ele está desempenhando, se elas estão rumo ao atingimento daquela meta ou não. Então, o que eu quero dizer com isso? Supondo que você tem vendido 1.000 pessoas efetivas, então você tem 1.000 colaboradores. E na sua empresa você tem lá 1.050 colaboradores. O seu quadro de lotação, né, tem 50 pessoas a mais no operacional. Mas por que isso? Porque espero que na proposta comercial haja provisão de férias e, além de pagar essas férias, haja provisão para uma pessoa substituir essa pessoa que saiu de férias, né? Então você tem que provisionar isso na sua proposta comercial, quando você vai precificar, né? Então percebam assim que você fez a provisão de férias e do ferista. Então esses 50, esses 5% aí são os meus feristas que eu acabo utilizando eles em todos os contratos ao longo do ano. Legal, isso está provisionado. Agora você tem algumas faltas na sua empresa, né? De portaria, de zeladoria, de jardinagem, de vigilância. Essas pessoas que faltam, né? Quantas pessoas faltam na sua empresa por mês? Quantas pessoas faltam na área na qual você hoje gestiona, operacionalmente falando, né? Aí muitas pessoas têm na ponta da língua o número absoluto. Parabéns, excelente. Então você tem exatamente o número de pessoas que faltam por mês na empresa. Muito bom, esse é um passo extremamente importante. Agora, quanto custa cada falta dessa? Então não basta você ter o indicador, para você ter um bom desempenho de gestão e de resultado na sua empresa de segurança e de prestação de serviços, você, além de indicadores definidos, saber quantas pessoas faltam, saber o absenteísmo, saber o turnover, saber seu excedente,
saber a sua sobra, saber o quanto você precisa de fluxo de caixa, de capital de giro, o quanto você precisa vender, o quanto você tem de back-office hoje na sua empresa para saber o quanto ele come da sua margem de contribuição. São N indicadores. Mas percebam que a maior parte dos indicadores que eu percorri aqui agora, rapidamente, a gente falou pouquíssimos financeiros, fluxo de caixa, capital de giro, faturamento. Agora, a maior parte a gente falou em número absoluto. E quando a gente fala em número absoluto, ele traz uma série de definições, principalmente para quem está na área operacional, né? Mas muito mais importante é você transformar esse número absoluto em indicadores financeiros. Ou seja, uma falta que você teve que cobrir de um colaborador que teve um atestado. Então ele está com uma falta abonada. Uma falta abonada, você vai pagar o dia daquele colaborador em casa e vai pagar o dia daquele colaborador que cobriu o posto de trabalho. Quanto custou isso mais esse outro em casa? Quanto custou isso? Então você teve uma falta só na sua empresa hoje, mas quanto custou essa falta? Isso é extremamente relevante para a mensuração dos resultados da sua empresa, para a mensuração do desempenho da performance operacional da sua empresa. Afinal de contas, para aqueles que têm isso muito bem mensurado, mais de 75% da receita da sua empresa passa pela área de operações. O custo direto todo estão nos contratos, né? Isso não poderia ser diferente. Mas percebam que hoje é uma competência extremamente importante que quem está na área operacional entenda muito bem alguns indicadores financeiros. Então, quando alguém, você que está aqui assistindo essa videoaula e fala que na sua empresa teve esse mês eu tive 100 faltas e mês a mês você trabalha arduamente para reduzir esse volume de atestados, fazendo orientação, sugerindo troca de serviço e uma série de outras medidas que você pode tomar para melhorar esse indicador. A gente tem até um manual de boas práticas para isso. Mas além disso, agora quanto está custando isso para a empresa? É bom você enxergar, você gestor, você o dono, você que almeja uma função de gestão, quanto custam essas 30 faltas na sua área hoje que você cuida, né? Quanto custa o total de faltas na sua empresa? Você vai perceber que é um caminhão de dinheiro escoando pelo ralo e muitas vezes você talvez dando pouca importância para esse indicador falta. Por exemplo, existem outros, você dando pouca importância para ele porque você não está enxergando a magnitude do dinheiro que você está perdendo. E aqui a gente não está falando, hipótese alguma, de descumprir qualquer norma legal, nunca, jamais. A gente tem nos nossos valores do IBRAGESP e como princípio de pessoa, a gente cumprir os preceitos legais, mas a gente sabe o quanto impacta, por exemplo, o número de faltas, e aí precisa se fazer um trabalho, é isso. Se eu tenho muitas faltas, o que pode ser feito para reduzir faltas? Tem segurança do trabalho, tem uma série de coisas, tem médico do trabalho, tem muita coisa que dá para fazer e não é esse o assunto agora. Mas o que eu quero aqui despertar com essa minha fala é o quão importante é você ter os indicadores definidos na sua empresa. E esses indicadores têm que partir já daquela pirâmide estratégico, tático, operacional, tem que partir do estratégico. Então, vou dar um exemplo, né? A gente tem um indicador de desempenho estratégico. Muita gente acha que Balanced Scorecard foi criado lá pelo Kaplan, Norton, em Harvard, e é uma coisa teórica, e não é. É muito simples a gente aplicá-lo. A gente divide em 4 frentes: finanças, processos internos, aprendizado e crescimento e clientes. E aí, essa pirâmide aí estratégica, né, os diretores, os presidentes, os diretores executivos, financeiramente eles estabelecem: puxa vida, eu quero crescer 20% no próximo ano. Isso significa que eu preciso aumentar meu faturamento em 10 milhões de reais. Então, financeiramente, o indicador de desempenho para que ele cumpra a meta dele é esse. Agora, em processos internos, e eu quero ter, além dos 10 milhões de reais, eu preciso ter um EBITDA, ou uma margem de contribuição, ou lucro líquido, indicador, a maneira como você quiser enxergar, né? Eu quero ter um EBITDA de 20%, 22%.
Eu quero ter uma margem, que trabalhar com uma margem, EBITDA de 22%, só se for no eletrônico, né? Se a gente for pensar aí no segurança patrimonial, uma EBITDA de 15%, 18%, 12%, uma margem de contribuição de 15%, de 20%, de 30%. Tá bom, mas o que está impactando para que eu não consiga isso? Aí você vai ver em processos internos, pensando ainda estrategicamente, você vê que lá você tem esses excedentes, pessoas sobrando, ou seja, você tem uma reserva técnica que no cômputo da sua precificação ela não foi considerada. E isso gera dinheiro escorrendo entre as mãos e indo para o ralo. Então, quanto isso custa? Não basta você saber que você teve no mês 20 sobras. Quanto ela custou essa sobra sem utilização? Para que você faça uma melhor gestão disso. Então, para você entregar diretor executivo, o que for, esse EBITDA que você está falando, você precisa melhorar suas despesas indiretas e o seu custo direto, né? Então, consequentemente, você precisa enxergar o que mais está impactando nos processos internos, como, por exemplo, a gestão das sobras do excedente e dos excedentes, a falta de planejamento de férias, ou até mesmo a gente tem, por exemplo, os indicadores de processo trabalhista. De repente você está lá sendo executado em um monte de processo e isso está impactando você, gestor, entregar um resultado melhor. Então percebam, não adianta nada, eu vendi 10 milhões de reais, tem um custo direto de 85, 90, 95%. E isso, 95% do meu faturamento. Mas eu estou provocando isso porque a pergunta é, você tem indicadores bem definidos? Não adianta estabelecer meta, fazer reunião de resultado, se você não tem um indicador bem definido. E não adianta estabelecer indicador e meta se você não tem um direcionador estratégico bem definido, um planejamento estratégico bem definido, vindo da alta direção. Então, financeiramente, a gente percorreu o BSC, em termos de processos internos, a gente percorreu, e a gente tem em cliente, para alcançarmos nossa visão, como deveríamos ser vistos pelos clientes, o que a gente tem que fazer? Puxa vida, aqui você pode estabelecer, vindo estrategicamente, por exemplo, já mensuração de notas, de pesquisa de satisfação junto aos clientes, para você entender se ele é seu promotor, se ele é um detrator, se ele enxerga você para indicá-lo ou talvez você vai perder esse contrato. Talvez para você adotar uma estratégia diferente de ter gestores de contratos que estabeleçam principalmente, além de o controle financeiro e operacional do contrato, mas um bom relacionamento. Então percebam que esse indicador de desempenho estratégico, ele não é um bicho de sete cabeças, ele parte da alta direção para depois a gente conseguir aí desdobrar para baixo. E a gente tem o quarto quadradinho do indicador de desempenho estratégico, que é aqui que a gente está usando, o BSC, que é para alcançarmos nossa visão como empresa, né? Como sustentaremos nossa capacidade de mudar e melhorar? Aqui passa muito, esse quadrado é do aprendizado e crescimento, o que você, numa reunião de resultado mensal, você errou esse mês, precisa corrigir para o próximo. Aqui é importante, envolve a área de gente e gestão, para fazer plano de desenvolvimento individual daquelas pessoas que não estão entregando. Aqui a gente passa por feedbacks, isso estabelecido como uma política da empresa. Então perceba que nós estamos no nível da alta direção ainda, né? A gente está falando ali os direcionadores estratégicos da empresa, os indicadores de desempenho estratégico, para que a parte de baixo consiga entregar, para depois a gente desdobrar. Então aqui a gente passa por feedback, PDI, desenvolvimento das pessoas, ou até mesmo o desligamento, como isso vai ser feito, tá? Então os indicadores de desempenho estratégico, eles são utilizados para verificar se a alta direção está atingindo os resultados. Óbvio que financeiramente, para verificar se está atingindo os resultados, vai olhar, você tem que entregar X de margem de contribuição, X de lucro líquido, X de EBITDA. Está entregando ou não está entregando?
Se não está entregando o que você está fazendo para entregar. Simples assim. E óbvio, a alta direção não entrega o resultado sozinha, precisa das pessoas. Então a gente precisa desdobrar tudo isso para a parte de baixo. Como? Através de indicadores de desempenho. São indicadores de desempenho de processos, indicadores de desempenho operacionais, indicador de desempenho financeiro, N indicadores de desempenho. Então a gente tem que focar na realização das tarefas, para quê? Para atingir os objetivos. Só que o que a gente tem que sempre lembrar é que o indicador de desempenho ele tem que ser quantificável, tem que transformar ele num número. E sempre, pessoal, uma coisa que a gente não enxerga nas empresas de segurança é transformar esse número não só num número absoluto, X faltas, X sobras, X excedentes. Eu tenho que transformar isso, o quanto isso impacta financeiramente na minha empresa. Hoje eu tive R$890 em falta na minha empresa. Nossa, no mês acumulei R$20.000 em faltas. O que vou fazer para não perder 20 mil mês que vem? Você vai perder alguma coisa, mas o que pode ser feito para reduzir esse indicador, melhorar esse indicador? Como? E aí estamos tratando já do nível tático, saímos do estratégico, partimos. Como você, gerente, coordenador, vai melhorar esse indicador de faltas abonadas, de sobras, de excedentes? Como melhorar? A gente tem N medidas aí que a gente sabe como fazer e a gente pode ajudar. A gente tem que ter a qualidade, né? Satisfação. Quando a gente coloca alunos aqui, eu quero dizer no quadrado de aprendizado e crescimento. Satisfação daquele conteúdo que você está promovendo para desenvolvê-lo, para que ele atinja um resultado melhor, se está dentro da expectativa. Se está contribuindo efetivamente ou não. A gente tem que lembrar também a satisfação dos clientes. Então a gente tem que medir isso. Visita, será que ele vai me indicar para alguém? Será que eu vou perder esse contrato? Então é fundamental o relacionamento com o cliente, tem formas de você quantificar. A NPS é uma metodologia bem sedimentada, né? E é fácil para você mensurar se o seu cliente vai promovê-lo ou detratá-lo, né? Ou se está ali numa zona de conforto, que também é preocupante. Financeiramente, indicador aí financeiro, né? Indicador de eficiência, ou seja, os resultados dos recursos empregados. Então, você tem mil funcionários vendidos. Por que você tem 1.200? Nossa, você precisa tudo isso de reserva técnica? Mas será que você, nos processos internos lá, que a gente falou do BSC, você consegue fazer uma melhor gestão sobre isso, para você ser mais eficiente, você envolvendo não só uma mesa de operações, os supervisores, os gerentes operacionais, mas também até o jurídico, porque hoje você tem mecanismos de contrato de intermitente. Será que você precisa de tanta reserva técnica assim? A gente tem hoje em termos de deslocamento, Uber empresas, tem empresas que trabalham só com isso. Será que você precisa de reserva técnica tão perto assim? Não daria para fazer algum tipo de deslocamento? Então são algumas provocações que eu faço, que são coisas que eu já vivi no dia a dia e a gente fez essa gestão e teve melhores resultados. A gente fala da questão da eficácia, a capacidade. Aí quando a gente fala de capacidade, quantidade de tempo, né? Não adianta também você ficar planejando a vida inteira e ficar esperando o resultado daqui X meses. Tem coisa que é para ontem. A cada dia aquele monte de falta, de sobra, de excedente é dinheiro escoado pelo ralo. Então você precisa montar um plano de ação, não é nem um plano de ação, um plano de gestão de crise, é um plano de crise para estancar o sangramento de dinheiro escoando pelo ralo e aí montar um plano de ação consistente para que você consiga, ao longo das semanas, dos meses, continuar performando melhor, né? Então, seu gráfico lá está crescente na falta, sobra, excedente, turnover, absenteísmo. Montei um plano de crise, estanquei. Aí daqui a pouco o gráficozinho começa a melhorar, começa a reduzir aquelas perdas todas operacionais e você entrega melhor e sem dúvida nenhuma a lucratividade melhora, a rentabilidade melhora, né? E aqui a gente tem que pensar muito aqui penas, então que a gente coloca lucro e investimento, né? Quando a gente trata de indicador de desempenho, principalmente em empresas de segurança eletrônica, tem um investimento gigantesco.
Dois indicadores fundamentais para você que tem empresa de segurança eletrônica é o tempo de retorno. Tem um contrato de 24 meses, meu tempo de retorno é de 12 meses. Tá bom ou tá ruim? Na minha opinião, tá bom. Mas é um indicador que você tem que ter. Além disso, né, qual vai ser o valor do investimento? Você tem que ter na área comercial indicadores que te tragam qual vai ser o montante de investimento para a próxima semana, para o próximo mês, para que o departamento financeiro tenha tempo de muitas vezes correr atrás de bancos que tragam uma taxa melhor para um empréstimo, para um investimento que talvez você não use do seu próprio fluxo de caixa, né? E aí você melhora muito a rentabilidade do negócio. A gente colocou aqui indicador de desempenho também, a gente falou sobre efetividade, né? Então, ser eficaz e eficiente. Preciso cobrir um posto em Presidente Prudente. Tá bom, pega um helicóptero, põe a pessoa aqui, leva lá e cobre o posto. Agora, qual é o reflexo disso? Isso vai impactar em todos os outros indicadores que a gente falou aqui, né? E o valor, né? O valor percebido, o valor despendido. A gente precisa entregar valor tanto para o público interno como para o público externo, senão você não consegue efetivamente manter os contratos, né? Então, pessoal, aqui assim, eu estou percorrendo de uma maneira bem rápida sobre indicadores. O que importa é que para você ter uma gestão eficiente, você tem que ter os indicadores bem definidos da sua empresa. Indicador de perda operacional, sobra, excedente, absenteísmo, turnover, por exemplo, quanto gasta de combustível, quanto gasta com locação de viatura, quanto que era para gastar, quanto está gastando, e muita disciplina para acompanhar tudo isso, tá? E eu coloco uma frase que resume toda essa minha fala aqui. Não se gerencia o que não se mede. Não se mede o que não se define. Se você não definir o indicador, não tem como você medir. São vários exemplos que a gente deu aqui, né? Não se define o que não se entende. Então a gente tem uma videoaula bem bacana falando sobre o nível estratégico, tático e operacional. E a diferença, o que é gestão e o que é gerenciamento. O seu gerente que está no nível tático, o seu coordenador que está no nível tático, se ele não compreender o que a autodireção definiu, se ele não comprar a ideia do que a alta direção definiu, você não vai conseguir entregar o que precisa ser entregue. Precisa ter a capacidade de comunicar e de ajudar essa pessoa. Aí vem a questão da delegação que a gente falou. Então não se define o que não se entende. E não há sucesso no que não se gerencia. Então vou ler novamente porque essa frase assim é um grande marco. E isso acho que deveria estar estampado nas empresas. Não se gerencia o que não se mede. Não se mede o que não se define. Não se define o que não se entende. Não há sucesso no que não se gerencia. É do William Edwards Deming. A frase é algo assim que resume bem toda essa nossa conversa sobre indicadores. Então, para você que tem uma empresa de segurança, de portaria, de zeladoria, não importa a empresa, tenha indicador. Indicador, número absoluto e transforme-os em números financeiros. Essa é a dica número 1. Dica número 2, com base nesses seus indicadores, defina-os primeiro estrategicamente, utilizando uma das metodologias, o BSC. São 4 quadrinhos. É muito importante você fazer isso. De forma macro, onde você quer chegar financeiramente, como você quer que o seu cliente te enxergue, como que as pessoas precisam trabalhar para que isso aconteça e o que internamente pode ser feito. Transformar isso tudo em número. E isso em número absoluto e número financeiro. Isso, segunda dica. Terceira dica. Você tem que ter a capacidade de comunicar, tem que ter a capacidade de convencer, tem que ter a capacidade de que o seu nível tático, os seus gerentes, os seus coordenadores
eles consigam compreender, comprar a ideia de tudo isso que você definiu. Para isso, você tem que delegar, você tem que acompanhar, fazer follow-up, acompanhar semanalmente ou acompanhar uma vez por mês tudo aquilo que você delegou, todos aqueles números que você passou para ele, se ele está ou não caminhando para cumprir. Então isso é muito importante. E esse seu nível tático tem que transmitir para o nível operacional. Essas pessoas vão efetivamente executar o plano. E aí ele também tem que ter essa capacidade de comunicar, de convencer, de compreender e por aí afora. Quarta dica que a gente dá: tenha disciplina e foco orientado ao resultado. A gente tem grandes livros, eu cito aqui o professor Falcone, tem obras fantásticas, vídeos fantásticos que contribuem muito para que você na sua empresa tenha uma gestão orientada a resultados. Então, desenvolva as pessoas, né? Treine as pessoas. Parece que isso aqui é um vídeo simplesmente mostrando sobre indicador. Ao longo da nossa vida a gente vai estudando N coisas, parecendo que fala, mas o que eu vi na faculdade, se eu não tivesse feito, o que eu vivi foi o suficiente. Só que os conteúdos vão se somando no seu cérebro e de repente dá um clique assim, dá um start e você tem uma visão que você não tinha antes, você começa a enxergar coisas que você não enxergava, você começa a pensar de maneira que você não pensava, tudo graças a alguns gatilhos que foram sendo criados dentro da sua cabeça por meio de N conteúdos que foram lá despejados ao longo do tempo. Então, aprenda e ensine. A melhor maneira da gente aprender, e isso já cientificamente comprovado, é a gente ensinando. Eu faço isso também, que eu sempre reforço muito algumas coisas e isso ajuda bastante. Essa é a quarta dica que a gente dá. Então, pessoal, quando você tem indicadores bem definidos, você vai ter sempre uma decisão acertada, você vai conseguir medir o nível de excelência da sua empresa. Empresa, ela não pode ser uma incógnita, não pode ser uma coisa que não sabia que ela estava quebrando, não sabia que eu ia precisar pegar dinheiro para investir naquelas câmeras e centrais de alarme e controles de acesso e agora, nossa, vou pegar juros de 1,5% ao mês. Puxa, como que ficou seu lucro agora com essa captação ruim de recurso no mercado, né? Então percebam que você se planejar antes, você medir, acompanhar. E acompanhar o quê? Indicador. É isso que você tem que acompanhar. Acompanhar indicador, você vai ter sucesso. A empresa não vai ser uma incógnita e você vai saber verdadeiramente como a sua empresa está. Lembre-se, os clientes buscam soluções para os seus problemas, não importam os seus problemas internos, isso a gente tem que resolver internamente. O que interessa é que esse cliente nos indique, mantenha o contrato conosco, né, e dê aí lucro para a empresa continuar crescendo, exercendo o seu papel social e também exercendo o seu papel junto ao seu proprietário, que é o lucro. Espero, pessoal, ter contribuído aí um pouquinho com essa questão de definindo indicadores de desempenho. Quando a gente coloca indicadores de desempenho, é um dos indicadores existentes, existem outros, eu até falei vários outros. E qualquer dúvida, estamos à disposição no Ibragesp, tá bom? E convido vocês para conhecerem nosso site também, né? ibragesp.com.br. A gente tem aí a maior plataforma de cursos e treinamentos para o segmento de segurança e também consultorias que visam aí otimizar os resultados das empresas de segurança, tá bom? Pessoal, grande abraço e até a próxima. Valeu!